Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para mais uma vez juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, junto com ela, Maria de Fátima Miranda. Com muita gratidão a Deus, que Jesus nos conduza. E ele, Paulo Renato. Que Deus nos abençoe. E na parte técnica aqui, na operação, o Pablo, sempre com a gente também. Prezado ouvinte, você que está chegando, o Livro dos Médiuns, nós estamos estudando na segunda parte, o capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. E hoje iremos dar início ao item 336. Vamos lá. Allan Kardec diz o seguinte: não esqueçamos que o Espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, aos quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que o atacam abertamente, porém, os que agem na sombra, os que o acariciam com uma das mãos e o dilaceram com a outra. Esses seres malfazejos se insinuam onde quer que contem poder fazer o mal. Como sabem que a união é uma força, tratam de a destruir, agitando bradões de discórdia. Quem, desde então, pode afirmar que os que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia não sejam agentes provocadores, interessados na desordem. Sem dúvida alguma, não são espíritas verdadeiros, nem bons. Jamais farão o bem e podem fazer muito mal. Ora, compreende-se que infinitamente mais facilidade encontram eles de se insinuarem nas reuniões numerosas do que nos núcleos pequenos, onde todos se conhecem. Graças a surdos manejos que passam despercebidos, espalham a dúvida, a desconfiança, a desafeição, sob a aparência de interesse hipócrita pela causa. Tudo criticam, formam conciliábulos e corrilhos que presto rompem a harmonia do conjunto. É o que querem. Tratando-se de gente desta espécie, apelar para os sentimentos de caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários, porquanto o objetivo de tais criaturas é precisamente aniquilar esses sentimentos, que constituem os maiores obstáculos opostos aos seus manejos. Semelhante estado de coisas, desagradável em todas as sociedades, ainda mais o é nas associações espíritas, porque se não ocasiona um rompimento, gera uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção. Prezados amigos, temos aqui um item, esse 336, onde Allan Kardec coloca de uma forma muito enfática o quanto nós podemos ser elementos tanto para o bem quanto para o mal dentro de uma sociedade espírita. Porque, conforme ele diz aqui, quanto mais nós colaborarmos para a paz, para o entendimento, estaremos fortalecendo a união. Quanto mais nós criticarmos, julgarmos, criarmos grupos dentro do próprio grupo, estaremos servindo aos interesses das trevas, que é justamente enfraquecer a união que um grupo deve ter, né? Um grupo deve ser homogêneo. Mesmo com as diferenças,
A homogeneidade consiste em buscarmos fazer aquilo que se espera de um verdadeiro espírita, de um verdadeiro cristão. Eu posso não concordar com a Maria de Fátima Miranda, a Miranda pode não concordar com o Paulo Renato, eventualmente num posicionamento doutrinário, porém isso não nos torna inimigos. Isto não faz com que nós tenhamos que fazer com que aquela pessoa com a qual nós não estamos concordando naquele momento seja prejudicada de qualquer forma, se sinta constrangida de qualquer forma. É um desafio para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para os nossos melindres. Mas nós devemos estar muito atentos com o nosso comportamento. Que nunca sejamos nós o motivo de escândalo dentro de uma instituição espírita. Ainda que não concordemos com algo, que a nossa postura seja da oração, do não julgamento e de procurar sempre buscar auxiliar naquilo que pudermos e, quando não pudermos, silenciarmos. Tudo, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na página intitulada Os Bons Espíritas, na verdade, os obreiros do Senhor, para que não venhamos causar dano à obra. Paulo Renato. É uma questão delicada essa questão, porque trata de reuniões e sociedades espíritas. Não se trata de assunto referente, digamos, à individualidade, a nós mesmos. Envolve toda uma obra que, por consequência, tem atuação em alguma área onde esteja situada essa associação. E também envolve as pessoas que se relacionam e que se conjugaram para a prática do bem. Então, todo cuidado realmente é pouco, no sentido de se ter atenção, não só para se manter a harmonia e a união entre o grupo de trabalhadores, mas também para que a Casa Espírita mantenha, ou a associação mantenha, o seu foco que foi o motivo da sua existência. No caso específico, é a divulgação da doutrina espírita conforme os postulados de Allan Kardec e as obras subsidiárias que lhe afirmam os textos. Então, o dirigente das casas espíritas, os trabalhadores, tem que voltar sempre a sua atenção, não só para a questão, repito, de relacionamentos, mas para o foco da doutrina espírita, que deve ser o mesmo foco da casa espírita. Então, tratar a todos com bondade, com equilíbrio, com discernimento, é útil, é bom e absolutamente necessário. Mas o dirigente da casa espírita, repito, tem uma responsabilidade maior, e é dessa responsabilidade que ele terá que dar contas. Então, tudo ceder a título de fraternidade, de manter-se a paz num grupo, o equilíbrio, também é jogar por terra toda uma obra que gera ou poderia gerar um grande benefício não só para quem frequenta, mas para aqueles que buscam a casa ou a instituição. Então são reflexões naturais que todo dirigente de casa espírita deve fazer, todos os trabalhadores e especialmente a sua diretoria. Maria de Fátima Miranda. Nós estávamos lembrando da Casa do Caminho, Pedro, Paulo e Tiago. Paulo tinha toda uma compreensão dentro de uma lógica e uma coerência com a proposta do cristianismo nascente. Tiago também tinha a sua ideia, não é? Trazia a sua experiência que ninguém pode desrespeitar ou desmerecer. E Pedro, naquela maturidade e sabedoria de não concordar nem discordar, mas simplesmente conciliar, esperando o momento próprio para que as coisas pudessem se ajustar no objetivo com Cristo. Como Paulo Renato narrou, cada situação vai necessitar uma observação cuidadosa, né? Para que não venhamos, com o nosso silêncio, endossar situações que vão trazer um problema maior depois. Mas estava nos lembrando de alguém muito, muito evidente nessa educação que recebemos nessa encarnação.
que ela dizia assim, na hora que as coisas ficavam muito quentes, acaloradas, ela ouvia e dizia assim, chamava aquele que estava mais, né, efusivo, empolgado, enfático, ele chamava do lado e falava, você tem certeza do que você está falando? Tenho, claro que eu tenho certeza. Então, filho, se você tem certeza, não discuta. Escute para você poder pontuar na hora certa. Pontuar é palavra minha, porque ela era analfabeta. Então ela dizia, se você tem certeza, não discuta. Aprenda a escutar. Aí depois você vai conversar sem maiores empenhos, né? Porque termina um ferindo o outro e a separação é mais grave. E aqui tem uma parte que Kardec diz que graças a surdos manejos que passam despercebidos, espalham a dúvida, a desconfiança e a desafeição. O que é que nós podemos fazer para lidar com esse alerta aqui? Olha, quando fala de espalhar dúvida, desconfiança, desafeição, alguém só espalha essa cisânia quando o outro está receptivo. Então, em grupo, no objetivo maior, que não é a individualidade ali, quando nós percebemos que alguém vem nos falar algo que não vai somar com a paz, dentro de um particularismo que cheira a maledicência, a intriga, ou nós nos afastamos, ou até pedimos, olha, outra hora a gente conversa, de repente não é bem assim, você está fazendo a compreensão de algo que você viu. A Madre Teresa, ela tinha uma saída estratégica, e era o superior dela. Depois que ela começou a organizar as casas de acolhimento, ele chegava até ela e falava assim, olha, em tal casa está acontecendo assim, 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 assim. Aí narrava, né, as dificuldades daquela casa. Aí ela olhava para ele e falava, eu não estava lá. Então eu não vi e nem ouvi. Silenciava. Foi uma missionária da caridade que nos conversou isso. Então, uma dessas casas de acolhimento estava negligenciando com atendimento a quem batia a porta. E foi o ponto que foi evidenciado. Um belo dia ela saiu de uma casa para outra, de um país para outro. Terminou a tarefa dela, ela não tinha avisado previamente a ninguém. Foi para o aeroporto e embarcou. Ela tinha um passe livre, por isso que viajava tanto assim. E chegou àquela casa de acolhimento na hora que havia sido criticada. Era 6 horas da manhã, ela tocou a campainha e ninguém atendeu. Aí ela tocou 6h30, ninguém atendeu. 7 horas. Quando ela tocou depois de 7 horas, a porta foi aberta. Qual a surpresa de uma das freiras quando veio abrir a porta e viu que era a madre. Ela entrou com um sorriso, desejou bom dia, passou uma semana com todo mundo na casa, nem disse que esteve muito tempo tocando a campainha. Calada. Teve no trabalho com eles lá, tal, terminou a semana, seguiu para uma outra casa. No final do mês, todas as casas de acolhimento receberam a mesma carta. Ela não disse qual foi a superiora que estava à frente daquela casa, que não teve o horário certo para abrir a porta, não deu endereço, mas todas elas receberam a mesma comunicação. Estamos aqui para servir aos mais pobres dentre os pobres. A hora que a campainha tocar, Jesus bate a porta. Só falou isso. Entendeu? É uma sabedoria. Então, como foi citado, cada situação vai precisar de um comportamento ajustado para atender com eficiência aquele ponto lá. Mas nós não podemos esquecer que a primeira instituição é o departamento interno de quem participa do grupo. Saber ouvir, saber como falar, a quem falar. Porque às vezes tem coisas que precisam ser ditas, mas que sejam ditas no momento ideal e a pessoa que realmente tem a ver com aquilo, para não abrir uma porta dessa de ruptura. Porque os espíritos das trevas estão mais organizados do que a nossa fala de servir a Jesus. Então, num desses seminários que aconteceu aqui no Rio, um congresso espírita, eu lembro que o Divaldo estava presente, o Haroldo Dutra, e um deles, os dois, aliás, na fala que tiveram, disseram assim, que os espíritos mais renitentes, rebeldes e refratários ao convite do Cristo, mas muito inteligentes, estavam estudando a fundo o espiritismo para atuar nas mentes inteligentes, mas invigilantes do movimento espírita.
Não é? Então, como nós estamos falando da sociedade espírita, dessa vida de relação daqueles que compõem essa sociedade, e todos nós queremos ter paz e felicidade, vale a pena que cada um analise como está fazendo e como fazer melhor. Vamos aproveitar aqui, você que está chegando aí agora, para situar vocês, o programa é o Luz na Penumbra. Nós estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 29 e acabamos de ler aqui o item 336. Eu estou na companhia da Maria de Fátima Miranda, do Paulo Renato, e eu quero trazer para corroborar, eu já tinha citado aqui a página, mas vale a pena nós lermos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem do Espírito de Verdade, que foi dada em Paris, 1862, e que vem muito tem muito a ver com essa reflexão que nós estamos fazendo aqui no Livro dos Médiuns. No item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. A página é Os Obreiros do Senhor. O Espírito de Verdade vai dizer o seguinte: vinde a mim, vós que sois bons servidores. Então a primeira coisa que nós devemos buscar, e aí a gente tem que se avaliar intimamente, não tem que estar preocupado com o outro nesse momento. Será que eu, Eduardo, sou um bom servidor? Será que a Maria de Fátima é uma boa servidora? O Paulo Renato? Então é isso que ele está dizendo aqui. Vinde a mim, vós que sois bons servidores. Vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Aí complementa o Espírito de Verdade. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Mas no final da mensagem, continua aqui o Espírito de Verdade. Deus procede neste momento. Não é só o IBGE que faz o censo, não. Deus também faz censo aqui. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, que é o que Kardec fala aqui no item 336. A pessoa parece, mas não é. Ela fala de Jesus, ela é toda cheia de sorrisos, de abraços, mas nos bastidores ela trabalha pela desunião e pela dissensão, graças ao comportamento dela. E aí o Espírito de Verdade coloca que Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, uma belíssima mensagem do Espírito de Verdade, dada em Paris, 1862, está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, Os Obreiros do Senhor. Paulo Renato. Não nos esqueçamos, é sempre bom lembrar, os diversos ataques que Allan Kardec sofreu à sua época dos detratores do Espiritismo, aqueles que tinham por intenção desmoralizar a doutrina espírita então nascente, desqualificá-la diante da visão popular, e as mais diversas falsidades em relação à doutrina espírita foram lançadas na imprensa à época, nos folhetins, nos jornais. Palavras, como dizia mesmo Allan Kardec, de sua autoria, a autoria de Allan Kardec, foram deturpadas, foram truncadas para serem colocadas em textos que não cabiam no momento. Então, a todo tempo, isso gerou um desgaste muito grande em Allan Kardec, um desgaste emocional, psicológico, que de alguma forma isso também lhe debilitou a saúde, como já havia predito ao próprio Allan Kardec, o Espírito de Verdade, quando falou para ele sobre a sua missão.
mas Kardec estava sempre ali atento a essas questões para que não se deixasse envolver por aqueles que tinham a aparência da virtude e do interesse do estudo. Criou lá para a Sociedade de Paris uns critérios que visavam naturalmente minimizar os efeitos dos mal intencionados. Eu lembro ainda de Paulo, numa carta que ele escreveu a Timóteo, quando ele falava: o Alexandre, o latoeiro, me causou grandes problemas. Então a gente tem que sempre lembrar desses textos para que a gente tenha em mente que a vida também dos apóstolos não foi uma vida fácil. Como a vida de Allan Kardec não foi uma vida fácil, como disse o Espírito Verdade, não pense em você, disse Allan Kardec, que será publicando um livro e acabou, vai ficar tudo tranquilo. Muito pelo contrário, as questões mais difíceis surgiram a partir daí. Então a gente lembra essa necessidade da leitura, especialmente da Revista Espírita, em que Kardec pontua uma série dessas questões, em que ele foi obrigado a ter uma atenção maior com aqueles que se aproximavam dele com visivelmente, digamos assim, boas intenções, mas ocultamente tinham seus próprios sistemas e tinham a intenção, como já dissemos, de minar a doutrina espírita na sua nascente. Então tem que ter muito cuidado. Quando Kardec fala que não são espíritas verdadeiros, a gente se reporta lá ao próprio Livro dos Médiuns, no capítulo 3, no item 22, 28, especialmente o item 2, que Kardec lá define o que seja o espírita verdadeiro, né? Ele fala sobre os espíritas imperfeitos, espíritas exaltados, espíritas experimentadores. Então é bom quem nos ouve consultar essa fonte, capítulo 3 e vamos ver onde 28, é que nós nos enquadramos 2. Aqui. Isso, para que a gente não rotule, não é para que nós possamos rotular as pessoas que frequentam a casa espírita, mas para que a gente tenha atenção ao comportamento, tentando, digamos, analisar se esse ou aquele comportamento tem a ver com a casa, com as diretrizes da casa, com as propostas da casa, e para que, como a Miranda lembrou, ir ajustando as coisas na medida da possibilidade, na medida que o tempo for oportuno, mas que o dirigente da instituição mantenha sempre essa vigilância recomendada por Jesus, vigiai e orai, para que ele não seja pego de surpresa por ter negligenciado uma observação que seria simples no que diz respeito ao comportamento dos seus frequentadores. Porque às vezes a pessoa nota o comportamento pernicioso, mas com a intenção da fraternidade, do respeito ao próximo, a pessoa fica dando tempo demais para que aquele mal intencionado se recupere, mas na verdade ele não tem intenção de se recuperar. Nesse sentido, estritamente nesse sentido, é que Allan Kardec coloca aqui dizendo que esses não fazem o bem e nunca o farão, porque a intenção dele não é se associar ao grupo para fazer o bem, se unir ao grupo para detratá-lo, para desfigurá-lo. Então é nesse sentido que Kardec coloca essa expressão aqui: jamais farão o bem. E, diante disso, é claro que o Paulo Renato está falando, e como Kardec, jamais farão bem naquele momento e naquele grupo, né? Porque a lei é de progresso. Em algum momento, o espírito rebelde, que todos nós somos, vamos nos modificando e vamos melhorando. Mas, muitas vezes, naquele momento, no presente grupo, a pessoa que ali está não tem nenhum interesse de se modificar e tem uma ideia de causar a discórdia dentro daquele grupo. Chegamos ao final de mais um programa, agradecendo aí ao Paulo Renato, a Maria de Fátima Miranda, ao Pablo. Mas daremos continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns na próxima semana, com o item 337 do capítulo 29. Muita paz e até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus queridos, que estamos mais uma vez. Prazer estarmos juntos, apesar da distância física que nos separa, mas estamos sintonizados nessa caminhada pelas páginas da Revista Espírita. Fechando a matéria, Kardec fez uma espécie de resumo no qual ele ressalta, acima de tudo, que já então de posse desses conhecimentos todos, já conhecedores da explicação dos fatos, dos fatos mediúnicos, da ação dos espíritos, da parte física dos fenômenos, já conhecedores do vasto campo de exploração dos novos horizontes para a ciência, a filosofia, a moral, a religião e a economia social que o Espiritismo permitiu, então só restaria, como até disse Kardec, aos espíritas, que os quiserem pôr em prática para si próprio, para o bem de todos, que eles coloquem mãos à obra e que não ficarão desocupados. E, finalmente, que a conquista do conhecimento da doutrina espírita é relativamente rápida, não dá maiores dificuldades. Porém, onde há mesmo desafio maior é na exemplificação da doutrina, que é a melhor maneira de se transmitir a doutrina para aqueles que sofrem, para aqueles que estão interessados em conhecê-la, para aqueles para os quais a doutrina espírita será uma ajuda muito grande para a fim de esclarecê-los e consolá-los. E esta maneira tem que ser muito elegante, muito respeitosa, não se pode fazer nenhum proselitismo, não se pode pressionar as pessoas, tem que ser algo feito com muito cuidado, principalmente quando a pessoa está sofrendo, a pessoa está de coração partido, a pessoa está precisando de consolo, então tem que ser dado um esclarecimento com muito cuidado e de uma maneira tal que aquele esclarecimento fortaleça a pessoa, ela realmente encontra ali uma direção de paz, de equilíbrio, de serenidade. E a melhor maneira de fazer isso não é com palavras. Com palavras é importante que se faça também, mas acima de tudo que se faça com exemplos. Nós espíritas incorporarmos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar e agir, aquilo que a doutrina e o Evangelho de Jesus nos ensinam. Nós vamos iniciar hoje, queridos irmãos, o estudo da matéria A Chave do Céu, inserida por Kardec na seção Dissertações Espíritas, ainda no exemplar de agosto de 1865. Essa matéria, ela começa com uma mensagem dada pelo espírito Lacordaire na Sociedade de Montreuil-sur-Mer, em 5 de janeiro de 1865, lá na França. Lacordaire, um dos maiores vultos da intelectualidade, mesmo da filosofia na França, ele, então, desencarnado, nesse dia 5 de janeiro de 1865, ele, então, deu uma mensagem lá nesta cidade que acabamos de falar, ou nessa região, dessa que acabamos de mencionar o nome em francês, e Kardec, então, houve por bem inserir essa mensagem na Revista Espírita de agosto de 1865, como dissemos há pouco, um título A Chave do Céu, na seção Dissertações Espíritas. Quando se considera que na natureza
tudo vem de Deus, e a ele retorna, é impossível não perceber, na generalidade das criações divinas, o laço que as une entre si e as submete a um trabalho de avanço comum. E, ao mesmo tempo, a um trabalho de progresso particular. Também não se pode desconhecer que a lei de solidariedade daí resultante não nos obriga a sacrifícios gratuitos de toda a sorte, uns para com os outros. Aliás, é de notar que Deus nos mostrou em tudo uma primeira aplicação por Ele mesmo dos princípios primordiais que estabeleceu. Assim, pela solidariedade, encontra-se esse princípio expresso na sensibilidade de que fomos dotados. Na sensibilidade de que fomos notados. Sensibilidade que nos leva a compartilhar dos males alheios, lhes ter compaixão e a os aliviar. Nós vamos ver no decorrer da matéria que essa chave do céu, esse título, é uma metáfora. O Espiritismo não aceita que se tenha um céu restrito fisicamente, limitado a determinada região da criação divina, onde anjos, serafins e arcanjos se reúnem em torno de Deus. O conceito que o Espiritismo tem de céu é um outro, que vai ficar muito bem claro na matéria que nós estamos começando a estudar. Então nós reparamos no texto que acabamos de ler algumas coisas muito importantes. Primeiro, que tudo na natureza vem de Deus, ou seja, Deus é o Criador, e Criador de tudo. Deus é o Criador de tudo. Tudo que é material, tudo que é imaterial, é criação divina. Então, o que acontece? Como Lacordaire está dizendo aqui neste trecho da sua mensagem, é que, como é fundamental a solidariedade, quando nos criou, Deus colocou em nós esse sentimento de solidariedade, uma sensibilidade com relação à necessidade nossa e alheia. Há uma pergunta em O Livro dos Espíritos em que Kardec indaga: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta não foi nas tábuas da lei recebidas por Moisés no Monte Sinai, não, porque aquela é a lei mosaica. A lei de Deus, a resposta é: a lei de Deus está escrita na consciência de cada um. É, de certo modo, isso que Lacordaire está dizendo aqui. Nós temos em nós, em razão da forma com que fomos criados, e o detalhe, é claro, nós não sabemos, mas ao nos criar, a nos dar a individualidade, a consciência de nós mesmos e o uso do livre-arbítrio, Deus colocou em nós esse impulso para o certo, que se chama de consciência, não é isso? Então nós temos gravado na nossa consciência aquilo que nós precisamos fazer em harmonia com a lei de Deus. A lei de Deus está gravada na nossa consciência, de tal forma que quando nós temos dúvidas a respeito de como fazer alguma coisa, se nós verdadeiramente pensarmos, meditarmos, analisarmos e buscarmos no fundo de nós mesmos a resposta, qual é a atitude certa, essa resposta está dentro de nós. O que acontece muitas vezes, lamentavelmente, é que nós rechaçamos essa resposta interior que nos dá o caráter divino, porque nós fomos criados por Deus, somos criaturas divinas, e fazemos aquilo que a carapaça das coisas do mundo nos vieram fazer com que, ao invés disso, nós tenhamos outras atitudes. Vamos continuar então, queridos irmãos, o estudo da matéria de título A Chave do Céu, inserida por Kardec no exemplar de agosto de 1865 da Revista Espírita,
com o título A Chave do Céu, constando de uma mensagem do espírito Lacordaire, dada numa sociedade espírita no interior da França em 5 de janeiro de 1865. Então continua a matéria, a mensagem no caso. Isto não é tudo. Os profetas e o divino Messias Jesus nos deram um exemplo de uma segunda aplicação do princípio de solidariedade. Segunda aplicação do princípio de solidariedade, ao consagrarem o amor do ser humano pelo ser humano, inicialmente por meio de cerimônias simbólicas, depois pela autoridade de seu ensino, para em seguida proclamarem como um dever necessário e rigoroso a prática da caridade, que é a expressão da solidariedade. A caridade é o ato de nossa submissão à lei de Deus. É o sinal de nossa grandeza moral. É a chave do céu. Assim, é da caridade que vos quero falar. Considerá-la-ei apenas sob um único lado, o lado material. E a razão disso é simples. É o lado que menos agrada ao ser humano. Então, como vimos, queridos irmãos, o espírito Lacordaire, no trecho que acabamos de ler, ele explica o título da matéria, A Chave do Céu. Ele fala que esse espírito de solidariedade intrínseco, que antes ele havia dito que está em nós, o impulso para a compaixão diante dos outros, a sensibilidade de procurar sentir os problemas dos outros e buscar ajudá-los. Ele agora, Lacordaire, diz que a coisa é mais séria, é mais intensa. Na verdade, o que verdadeiramente significa o uso pleno dessa nossa essência divina, que é o impulso para o bem, isso seja levado a um ponto tal que signifique uma verdadeira caridade. E essa caridade, Lacordaire coloca como um dever necessário e rigoroso. A frase foi: um dever necessário e rigoroso à prática da caridade, que é a expressão da solidariedade. A caridade é o ato de nossa submissão à lei de Deus. É o sinal da nossa grandeza moral, é a chave do céu. Porque ao praticarmos a verdadeira caridade, nós estamos agindo em absoluta sintonia com a lei divina. Portanto, estamos dando uma demonstração absolutamente prática, objetiva, concreta, de que estamos pensando e agindo em consonância com essa lei de Deus. Conforme acabamos de ler também há pouco, queridos irmãos, Lacordaire resolve abordar não a caridade moral, que era o que se poderia estar esperando que viesse na mensagem, mas ele diz: não, vou lhes falar sobre a caridade material, sobre o lado material da caridade, que é o quê? Por que isso, melhor dizendo? Por que ele mesmo disse? Por que está abordando essa parte? Porque essa caridade, essa maneira de caridade é a que menos agrada aos espíritos reencarnados no nosso planeta, porque obriga que as pessoas abram mão de patrimônio, abram mão de dinheiro, abram mão de bens materiais. Vamos ler então como continua o espírito Lacordaire a falar, já agora focando na caridade material. Nem os cristãos, nem os espíritas, ninguém negou o princípio, ou melhor, a lei da solidariedade, mas procuraram esquivar-se de suas consequências. E para isso, invocaram 1000 pretextos. Citarei algum deles. As coisas do coração ou do espírito, dizem, têm um preço infinitamente superior ao das coisas materiais. Por conseguinte, por consolar aflições,
por palavras boas ou conselhos sábios, vale infinitamente mais do que consolar por socorros materiais. Seguramente, senhores, tendes razão, se a aflição de que falais tem uma causa moral. Se encontra sua razão numa ferida do coração. Mas se for a fome, o frio, a doença, numa palavra, se causas materiais as provocaram, bastarão vossas doces palavras para acalmá-las? Vossos bons conselhos, vossas sábias opiniões para curá-las? Permitireis que eu duvide. Se Deus, colocando-vos na terra, tivesse esquecido de prover o alimento para o vosso corpo, terias encontrado o seu equivalente nos socorros espirituais que ele vos concede? Então, queridos, uma coisa é a gente decidir fazer caridade moral para quem não precisa, não está numa situação material grave, difícil. Mas Lacordaire aqui está dizendo, se a criatura tem fome, se a criatura está numa situação esquecida dos outros para poder até atender às mínimas necessidades da vida, tem fome, tem frio, está doente, não tem quem cuide, enfim, se está nessa situação, então pergunta Lacordaire, de que valerão as palavras, de que valerão só os sábios conselhos? E vamos ver como é que Lacordaire continua a tratar isso. Será que quando alguém vê uma pessoa precisando de algo material, diz, não vamos ensinar, ajudar materialmente, não. Vamos ajudar espiritualmente. É porque tem muito amor no coração e dá uma super importância à caridade espiritual ou há alguma hipocrisia metida nisso? Vamos continuar então a ler a mensagem de Lacordaire, de título A Chave do Céu, inserida por Kardec na seção Dissertações Espíritas, do exemplar de agosto de 1865 da Revista Espírita. Mas Deus não é o homem, é a sabedoria eterna e a bondade infinita. Ele vos impôs um corpo de lama, mas provou as necessidades desse corpo, fertilizando os vossos campos e fecundando os tesouros da terra. Aos socorros espirituais que se dirigem à vossa alma, juntou os socorros materiais reclamados por vosso corpo. Desde então, e porque o egoísmo talvez tenha despojado o pobre de sua parte na herança terrestre, com que direito vos julgais quites para com ele? Porque a justiça humana o excluiu do número dos usufrutuários dos bens temporais. Vossa caridade não encontraria uma justiça mais equitativa a lhe fazer? Queridos irmãos, é um ponto muito sério na busca da verdadeira caridade. Nós vamos fazer só a caridade espiritual e vamos dizer para a criatura que está passando fome, olha, meu irmão, se você se movimentar, se você correr atrás, como se costuma dizer hoje em dia, você não vai passar fome, não. Você é uma pessoa dotada por Deus de inteligência, de perspicácia. Eu estou vendo que você é um rapaz inteligente. Então, olha, eu não vou lhe ajudar materialmente, não. Eu vou só lhe ajudar moralmente. Vou lhe dar bons conselhos. Será que é isso mesmo? Porque dá trabalho a pessoa procurar saber exatamente qual é a necessidade daquele rapaz, daquela moça, daquele senhor, daquela senhora, daquele idoso, daquela idosa. Dá trabalho. O braço social, de ação social do movimento espírita é extremamente reconhecido e respeitado pela sociedade, principalmente aqui no Brasil. Agora, por quê? Porque os centros espíritas, quando vão fazer a caridade, se dão ao trabalho de organizar realmente uma equipe que procura saber a verdadeira necessidade da pessoa que bate lá à porta pedindo coisas materiais. E muitas vezes, realmente, a carência da pessoa é extrema.
Há centros espíritas, infelizmente são poucos, que fazem um trabalho de atendimento, de acolhimento às pessoas em situação de rua. Pessoas que não têm nem onde dormir, que dormem em cima de papelão, debaixo de marquise. Que para comer tem que se valer da caridade alheia. Então essa pessoa, antes de nós querermos dar belos conselhos de filosofia, de ética e de moral, pelo amor de Deus, nós temos que atender a essas necessidades absolutamente básicas da pessoa. Às vezes ela chega no centro espírita sem tomar banho há uma semana, com o cabelo enorme desgrenhado, a barba enorme, sujo, precisando de, antes de mais nada, de receber, de poder tomar um banho, cortar o cabelo, fazer a barba, ter um café da manhã saudável, bom, para ele retomar um pouco das forças que perde quando fica largado no meio da rua e a sociedade não faz nada para ajudá-lo, para socorrê-lo. Então, queridos irmãos, se na nossa caminhada, aqui e ali ou acolá, nós formos deparados por uma criatura que diz que tem fome, que tem frio, que está doente e que precisa de comida, precisa de agasalho, precisa de remédio, precisa de atendimento médico, não vamos achar que aquela criatura está mentindo. Não vamos achar que ela está nos enganando. Isso pode ser uma injustiça que não tem mais tamanho. Vamos ter boa vontade, disposição, sensibilidade, que foi a palavra que Lacordaire usou, para dizer o que existe de bom dentro de nós, colocado por Deus. Com sensibilidade, vamos procurar saber direitinho qual é a situação real daquela criatura. Porque, queridos irmãos, o planeta está, sei lá, com 1.600.000.000 pessoas. Por que será que uma dessas pessoas, no meio de toda essa multidão espalhada pela Terra, justamente essa pessoa se dirige a nós para pedir ajuda a nós? Que nós possamos, nesta hora, queridos irmãos, ter muita sensibilidade. E se tivermos força para isso, vamos ter amor no coração. Vamos olhar para aquela pessoa e vamos ver diante de nós um espírito reencarnado, enfrentando grave prova ou grave expiação. E que se ele nos olhou nos olhos e nos pediu ajuda, cabe a nós tentar ajudá-lo em tudo que nós pudermos e não transferir esta pessoa para outra criatura, que Deus vai conseguir para ela, mas nós estaríamos com um débito enorme diante da nossa consciência e diante da lei divina. Queridos irmãos, no próximo programa nós daremos continuidade ao estudo dessa matéria, A Chave do Céu, inserida por Kardec no exemplar de agosto de 1865 da Revista Espírita, na seção Dissertações Espírita. Muita paz e muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.